Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 6 de 8 de 2019. Indicações números 689 de 2019 e 690 de 2019, ambas de autoria do vereador Zairo Casagrande. Indicação número 691 de 2019, de autoria do vereador Edson Aurélio. Indicações números 692 de 2019, 693 de 2019 e requerimento número 390 de 2019, todos de autoria do vereador Tita Beloli. Indicação número 694 de 2019, de autoria do vereador Ademir José Honorato. Requerimento número 391 de 2019, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. Requerimento número 392 de 2019, de autoria do vereador Dailton Feuze. Projeto de lei do Legislativo número PL 062, 2019, de autoria do vereador Aldinei Potelec. Ofício número 044, 2019, Criciúma, 5 de agosto de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, cumprimentando-a cordialmente, o presidente tem a finalidade de informar a esta Casa Legislativa, conforme o artigo 85, a linha C do Regimento Interno, que o vereador Aldinei Potelec não se fará presente na sessão ordinária desta terça-feira, dia 6 de agosto de 2019, certo de que a solicitação será atendida, fique com meus votos de estima e consideração. Carla Pereira, assessora parlamentar. Terminado o expediente, passamos para a tribuna livre. Fará uso desse espaço, conforme solicitado pelo vereador Jair Augusto Alexandre, o Instituto Maria Schmitz, administrador da unidade de pronto atendimento da UPA, Dr. Antônio Carlos Altoff, representado pelos senhores Fabiano Ribeiro Teixeira, diretor-geral, e Ricardo Geller, vice-presidente, que discorrerão acerca dos trabalhos realizados. Desta forma, gostaríamos de convidá-los para adentrar ao plenário e tomarem assento à mesa diretora. Sejam todos muito bem-vindos. Para dar início ao trabalho da Tribuna Livre, convido o vereador proponente, vereador Jair Alexandre, para dar as boas-vindas aos nossos convidados. Membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Câmara, meu boa tarde a todos, shalom a todos. Quero cumprimentar aqui o Ricardo, vice-presidente do IMAS, o Instituto Maria Schmidt, o diretor Fabiano, sejam bem-vindos. E nós propomos hoje a Tribuna Livre ao IMAS, o Instituto Maria Schmidt, que administra, gerencia, toca lá a UPA no bairro Próspera. Eu tenho acompanhado lá, mensalmente, o excelente trabalho que o Instituto tem feito lá na UPA nossa, no bairro Próspera. Eu tenho acompanhado também as avaliações que é feito mensalmente lá, o Fabiano acompanha, o Ricardo esteve presente também, o vice-presidente, e todas as avaliações que nós temos lá são avaliações positivas do trabalho que o Instituto Maria Schmidt, a IMAS, tem realizado lá na UPA, no bairro Próspero. Sejam bem-vindos, é importante a presença de vocês, até a sessão plenária é vista em toda a cidade, região também, e é bom que vocês possam trazer dados positivos lá a respeito da nossa UPA. Sejam bem-vindos.
Boa tarde a todos. Obrigado, pastor, pelo convite. Cumprimento ao presidente Miri D'Agostin e estendo aos demais vereadores. É um prazer para nós estarmos aqui hoje para falarmos de uma unidade que foi tão aguardada e que gerou tão bons frutos, que é a UPA de Criciúma, a UPA da Próspera. O Instituto Maria Schmidt participou da licitação o ano passado, estamos completando 13 meses à frente da gestão. É bom que se diga que nós vencemos a licitação com uma proposta de R$70 mil a menos do que o segundo colocado, e isso permitiu que o município economizasse R$840 mil por ano na gestão daquela unidade. No início, o próprio prefeito tinha receio de que nós talvez não dessemos conta do recado, talvez não conseguíssemos fazer uma gestão adequada, mas nós sabíamos que o prefeito Salvaro é exigente, exige que as coisas funcionem a contento, mas também sabíamos da nossa capacidade administrativa, já tínhamos experiência da UPA de Araranguá, confiávamos muito na nossa equipe, no nosso gerente, nosso diretor da unidade, Fabiano Ribeiro. E hoje, após 13 meses, a gente pode avaliar que a UPA tem cumprido tranquilamente o seu papel. Quando participamos da licitação, o previsto era que fossem atendidas 5.850 pessoas por mês. Essa era a previsão quando foi lançado o edital de licitação. Hoje, no mês passado, fechamos com 10.388 atendimentos, ou seja, quase o dobro do que foi previsto. E nem por isso nós deixamos de garantir um atendimento de qualidade à população. Os índices de satisfação nunca baixaram de 90%. É um bom número na saúde, porque quem administra um órgão de saúde, um estabelecimento de saúde, quando não há reclamações, já é um ponto positivo. E quando começa a ter elogios, é sinal de que o trabalho está sendo muito bem feito. Mesmo assim, a gente sabe que esses 5% que não ficaram satisfeitos não deixam de ser 500 pessoas por mês. Então, a gente tem ido atrás do porquê dessa insatisfação de 5% da população. Que muitas vezes a reclamação a maioria das vezes, é por demora no atendimento, que, convenhamos, se tu se preparou, a tua empresa te preparou para atender 5.800 atendimentos e estão chegando 10 mil pessoas, alguém vai ter que esperar. Infelizmente, é impossível que atendam todas as pessoas de forma rápida. E a UPA, ela trabalha classificando o risco de atendimento. Sempre tem prioridade as pessoas com gravidade maior. Então, mas nesse ponto a gente está bem tranquilo, porque os 90% nos dão muito respaldo para continuar a fazer esse trabalho. O Instituto Maria Schmidt, além de fazer a gestão da UPA, também administra mais 6 hospitais no estado. Um deles é o Hospital Regional de Araranguá, além do Hospital Florianópolis, o Hospital de Nova Veneza, Campos Novos, Timbé do Sul e Sombrio. E a UPA de Criciúma para nós foi uma grande experiência que permitiu levar o nome do Maria Schmidt para outras cidades do estado. Atualmente, nós recebemos, de acordo com a licitação, R$339 mil por mês repassados pelo município. Esses são os valores de recursos próprios que o município banca, R$339 mil por mês. Quando conseguimos a habilitação junto ao Ministério da Saúde, aí sim passamos a receber mais R$175 mil. Então, hoje a UPA tem uma arrecadação de R$514 mil. Eu diria que hoje nós conseguimos atingir o equilíbrio, porque ficamos aí quase um ano, 10 meses, bancando esse prejuízo pela demora na habilitação junto ao Ministério da Saúde. Recentemente, técnicos do Ministério da Saúde vieram fazer uma visita técnica para que a gente possa qualificar a UPA, que é uma outra etapa. Quando você passa a receber do Ministério da Saúde mais R$125 mil. Então, aí sim, a UPA vai começar a ter um respiro para fazer as provisões, para trabalhar com mais tranquilidade, porque hoje a gente está trabalhando no limite. Pedimos ao município
um reequilíbrio financeiro em virtude do número de atendimentos que dobrou, tá? 100% acima do previsto no edital. O pedido não foi julgado ainda, não foi analisado. Temos esperança que o município aceite, porque não é bem razoável isso. Os teus gastos para 5 mil atendimentos são 1, para 10 mil, praticamente eles dobram. Então a gente não está pedindo nada além do justo. O que mais temos a dizer, Fabiano? O que é importante? Boa tarde a todos, presidente e demais vereadores. Eu acredito que tu falasse praticamente tudo, deixou bem claro. Eu tenho alguns dados e números para passar. A gente, quando aceitei essa empreitada de vir a Criciúma, saindo de uma outra ocupação que eu tinha lá como gerente também, e o Ricardo me fez o convite. Foi um desafio, como ele falou, eu vim para a gente gerenciar uma unidade de aproximadamente 6 mil atendimentos e hoje a gente faz 10 mil atendimentos. Então a gente vem todos os dias para Criciúma. Eu acredito que a gente tem dado conta como o Ricardo frisou, 100% realmente seria, eu acredito que mais preocupante do que 95%, pois tu agradar a todos é praticamente não, acredito que seja impossível na saúde. Mas a gente está diariamente na UPA, conversa com as pessoas, liga quando tem as reclamações ou sugestões, acompanha de perto eu digo todos os dias na unidade, alguns vereadores eu recebo lá, o vereador Alisson Ferrares, o próprio pastor Jair é bem atuante, está lá nas prestações de contas, a gente deixa, acredito que não deixa dúvidas, fica tudo, passa a limpo a situação e o que a gente tem feito na unidade, tanto na questão financeira, que é muito importante, a sanidade financeira da unidade, porém, a assistência também é de suma importância. Não adianta tu ter uma unidade financeiramente estável e a questão da assistência à população e o atendimento ficar em segundo plano. Então, o equilíbrio entre esses dois assuntos é fundamental para o sucesso que até então a gente tem na UPA. Eu trouxe aqui algumas imagens e alguns dados, não sei se vai ficar claro no telão da câmera, são breves, vou passar para vocês. Aqui é o tamanho da UPA, que a gente tem aproximadamente 1.500 metros, 11 leitos de observação, emergência, laboratório, raio-x, gesso, né? A unidade é toda climatizada, atende em média 320 pacientes por dia, chegando a 10 mil por mês. Pode passar, por favor. Aqui é um aproximado do que se tem como, nesse momento, o objetivo de a gente atender a UPA, que seria aproximadamente 520 mil, lembrando que a gente ainda precisa, para se continuar com essa demanda, aumentar o quadro de funcionários, então esse valor não seria, de 520 mil não seria suficiente, a gente aguarda a habilitação. Pode passar. Aqui são algumas imagens dos funcionários, da unidade, né? Pode passar, né, Ricardo? Pode passar. Como o Ricardo falou, o custeio ele tem 3 fontes, o contrato com a prefeitura mais o aditivo de serviço de gesso que a gente presta, que é 39.500, a habilitação, que já fomos contemplados, e futuramente a qualificação, que gerará mais 125 mil. Aqui foi só o protocolo que eu coloquei da qualificação, que já está, vamos dizer que mais de 60% encaminhado. Aqui são orientações e adequações quanto ao porte no início da UPA, que a gente assumiu, na verdade, isso é um parecer do Ministério da Saúde, depois da visita de qualificação, com poucas adequações, a unidade já está qualificada, né? Aguardando a publicação da portaria. Aqui mais algumas imagens da unidade. Aqui o contrato ali que mostra
a opção que a gente, quando veio para cá, é que seria na opção 4, a gente optou, junto ao Ricardo, que foi um dos que bateu o pé para que a gente habilitasse como opção 5, que nesse molde aí do contrato de gestão do município seria 5.800 atendimentos, como falou o Ricardo, e a gente, o IMAS com a secretaria optou por habilitar na opção, aí era na opção 4, e a gente habilitou na opção 5. Então, que a gente, onde a UPA está habilitada hoje é nessa tarja aí, que é na opção 5, teríamos que fazer por contrato 6.750 atendimentos. Pode passar, Ricardo. Só me permita um adendo, Fabiano. O Ministério da Saúde ele faz o repasse para as UPAs conforme o número mensal de atendimentos. Nós, se vocês conseguem observar, nós estamos hoje qualificados no Ministério no grau 5, que corresponde a 6.750 atendimentos. Só que, na prática, nós estamos tendo 10 mil atendimentos. Então, assim que chegar a aprovação da qualificação da UPA, nós vamos pedir a mudança do porte dela, para que aí sim a gente esteja adequado ao número exato de atendimentos, que seriam 10.125, que na prática, em termos financeiros, aumentaria o repasse do Ministério da Saúde em mais R$100 mil aproximadamente. Então isso para nós faria uma diferença enorme, e só questão mesmo de adequação junto ao Ministério. Ainda falando da qualificação, a técnica do Ministério que veio fazer a fiscalização na UPA considerou a UPA da Próspera como uma das melhores do Brasil. E ela vai usar como referência nas outras fiscalizações que ela fizer os nossos protocolos, pela nossa equipe técnica. Então, assim, a gente está muito satisfeito com isso, isso é motivo de orgulho para nós, é uma referência para o Instituto Maria Schmidt, o bom serviço prestado na UPA de Criciúma. Só frisando aqui com o que o Ricardo falou, nas adequações do Ministério da Saúde, além do que eles pediram, nós já estamos adequando ela para que futuramente a gente faça a mudança de porte. Aí são alguns números do primeiro mês de atendimento. Em julho de 2018, a gente fez 7.547. E aí, esse ainda é do mês de março, quando a gente fez o recorde, né, 10.059, que agora a gente já superou novamente, fazendo 10.388. Aí tem um número do atendimento de um ano da UPA, que são 108 mil atendimentos em um ano, a gente fez. A grande questão, né, é por que as pessoas procuram tanto a UPA? Essa é a grande questão. Porque chega, consulta, faz o exame, faz a medicação, vai embora. Ela é resolutiva. Então, é isso que as pessoas buscam. Por isso que muitas vezes elas deixam de ir nos postos de saúde e preferem na UPA. Então, mas esse é um problema cultural que nós não temos como controlar. Nós temos que atender a todos que chegam lá. Então, se for aberta outra, como está prevista, não pensem que vai diminuir o movimento da Próspera. Ela vai continuar com 10 mil atendimentos. E a outra da Boa Vista vai ter 10 mil atendimentos também. Então, é cultural. O pessoal não quer esperar, às vezes, 10 dias para marcar uma consulta e prefere ir, esperar, às vezes, 2 horas, mas ter o problema resolvido na hora. Passar. Aí é o quadro de funcionários. A gente, quando eu fiz essas lâminas, a gente estava com 54, hoje a gente está com 58 funcionários. Pode passar, Ricardo. E aí é a pesquisa de satisfação, que a gente tirou do contrato de gestão, que tem mais, como o Ricardo já frisou, mais de 90% de aprovação da população. E são números simples, mas que a gente consegue resumir o atendimento desse um ano na UPA da Próspera. Eu não sei se o Ricardo quer se pronunciar, eu fico aberto a alguns questionamentos. Não, acho que agora a gente deixa aberta a palavra para os vereadores, fiquem à vontade, para fazer questionamentos. Então, vou abrir a palavra para os questionamentos. O primeiro inscrito é o vereador Tita Belódio. Cada vereador poderá também exceder o seu tempo de área político.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras, ao público presente, em especial o Ricardo e o Fabiano. Como você falou, e também a gente presencia, porque a gente anda bastante nos bairros e na cidade, é só elogios mesmo da UPA, né? E uma referência especial ao Fabiano. Já recebi bastante elogios lá pelo comandante que tu és lá dentro da UPA. E é assim, a gente tem que valorizar as pessoas que realmente vestem a camisa. Então, por isso que estou aqui te valorizando, porque eu sei do teu trabalho que tu faz lá dentro. Me preocupa um pouco, Ricardo, em relação a isso, como você falou, já chegou a 10.300 atendimentos, e a gente sabe que a maioria desses atendimentos era para ser feito nas unidades básicas de saúde do município de Criciúma. Você disse tudo ali, por que as pessoas procuram a UPA? Porque chega lá, tem a resolução do problema. Isso é bom. Parabéns para a UPA, parabéns que está conseguindo dar um atendimento de excelência e de qualidade, mas, no mesmo tempo, é preocupante para nós, para a nossa cidade de Criciúma. É preocupante, que eu sempre venho falando, que as unidades básicas de saúde nossas não estão funcionando. Será que vai continuar assim? Esperamos que não. Porque a UPA é urgência e emergência. Não é para ir lá resolver o problema de uma gripe, ou tem a maioria, eu acho 80%, 70%, não sei se chega a ser esse número, 70%, mas que não precisariam estar ali, poderiam estar na unidade básica de saúde. Mas, em relação a tudo isso, né, do trabalho que vocês vêm fazendo, como é que está o município com vocês? Está dando um tratamento adequado, até pelo trabalho que vocês vêm fazendo, a questão dos pagamentos estão sendo feitos regularmente, não está tendo atrasos? Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer. A outra pergunta que eu gostaria de fazer, quando tem alguns casos graves que vão para a UPA, provavelmente são transferidos para o Hospital São José, né, que é de alta, como é que está essa parceria? Existe uma parceria entre vocês e o Hospital São José? Ele está sendo parceiro nessas ações? Isso nós precisávamos saber também. Outra situação, o que a Prefeitura de Criciúma hoje banca? O que ela banca na UPA? Então, essas perguntas que eu gostaria que vocês me respondessem, e mais uma vez deixo aqui o nosso apoio também, a hora que precisar, estamos aqui à disposição, porque nós apoiamos quem realmente merece, e hoje vocês merecem todo o nosso apoio, e conte com a gente. Obrigado, vereador. Os repasses do município de Criciúma estão sendo feitos sempre dentro do prazo, tanto que a gente nunca teve atraso, nem problema de salário, ou fornecedores, algo parecido. Então, nesse ponto, o município está cumprindo o seu papel. A segunda pergunta eu vou deixar para o Fabiano, mas já vou aproveitar e responder a terceira, que é com relação ao que o município banca na UPA. A parte que o município repassa é exatamente os R$339 mil por mês. O restante todo do prédio da UPA, manutenção, enfim, energia, todos os demais gastos da UPA fica a critério da entidade gestora, que é o Instituto Maria Schmidt. Então, o município repassa 339 mil recursos próprios, 175 vem do Ministério da Saúde, direto, e a qualificação, 125 mil, também virá do Ministério da Saúde. Então, o custo do município para ter a UPA, qual é? R$339 mil. Sobre a transferência para os médicos. Alô? Melhorou. Sobre a segunda pergunta do vereador Tita, né? As transferências feitas da UPA para outras unidades, quando, em caso de emergência, são feitos via SAMU, que faz contato com hospitais, em geral o Hospital São José. Há uma parceria, sim, com o Hospital São José. Não posso te falar que a parceria seja uma maravilha, nem um desastre. É uma parceria, ficamos aí, né? Há alguns conflitos, mas também a gente acaba sendo resolutivo, a gente entende a questão do Hospital São José também. Às vezes eles entendem a nossa questão, às vezes não, mas a gente pode afirmar aqui que há uma parceria entre a UPA e o Hospital São José. E a gente também, conforme nossos protocolos, a gente encaminha pacientes para todos os hospitais da região, via CISREG, né, pelo Sistema de Regulação de Leitos, não CISREG, é o Central de Regulação de Leitos. E daí há uma parceria com o município de Criciúma.
Aí também há não vou dizer uma deficiência, mas o município também tem necessidade de mais ambulâncias, que não consegue atender a todos. Muitas vezes o paciente fica na unidade por falta de disponibilidade da ambulância do município para fazer as remoções. E só finalizando ali, quando o vereador falou sobre atenção básica, urgência e emergência, eu também tenho um pouco de propriedade, tenho formação acadêmica como enfermeiro, sou especialista em saúde pública, em gestão pública, então acredito que há o que melhorar na atenção básica do município, sim, mas acredito que não seja uma particularidade do município de Criciúma, assim como o Ricardo falou, é uma questão cultural mesmo, mas a atenção básica deve ser fortalecida, deve ter atenção com uma atenção básica, porém é uma questão cultural. Talvez um dos segredos, que não é segredo, né, do sucesso da UPA, é não questionar o paciente quando chega. Por que não teve na unidade, volta na unidade. A gente tem uma política de atendimento desde o início, posso falar que minha e do Ricardo, que é, a gente atende o paciente na UPA, o paciente. Claro que é importante saber orientar e dar as orientações, porém, quando ele chega, a gente não faz muitos questionamentos. Classifica, passa para o médico, dá uma pequena orientação e ponto. Sermão a gente deixa mais uma questão religiosa. A gente não costuma dar sermão na UPA, a gente cobra de todos os profissionais isso, a gente simplesmente faz atendimento de saúde. Eu acho que é uma das falhas geral na saúde, vou falar de Santa Catarina, porque eu não tenho conhecimento fora, mas é que a prática do sermão e de tu querer impor ao paciente a obrigação que é do profissional. O profissional que tem a obrigação de saber o que está fazendo. O paciente não tem essa obrigação, ele está ali, muitas vezes procura o lugar errado, porém ele é o paciente. Então a gente cobra dos profissionais e não cobra do paciente. Muito bem. Com a palavra o vereador Antônio Manuel. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras e demais pessoas que nos acompanham, quero aqui cumprimentar em especial o Fabiano e o Ricardo. E dizer ao Fabiano e ao Ricardo que eu sou vereador da Grande Próspera e aquela unidade ali foi um processo que foi feito ali, uma unidade que foi começada a construir, levou 9 anos para ser entregue à comunidade criciumense. E a gente fica feliz que ela foi entregue e que hoje se tornou realidade e que vocês estão fazendo um trabalho de excelência. E que continue da forma como está. Mora ali próximo, é só elogio, as pessoas que ali vão, todas comentam que estão sendo muito bem atendidas. E, inclusive, já levei meus parentes, já estiveram lá sendo atendidos, saíram muito satisfeitos com o atendimento, de uma maneira muito bem feita. Porque eu sempre digo que o paciente, quando chega no hospital doente, a maneira como ele é atendido, de repente ele está sofrendo, e a maneira como é atendido acalenta um pouco as dores que ele está sentindo, pela maneira como ele é atendido no momento que ele chega no hospital, ou numa unidade como a UPA. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu vi o número de atendimentos ali, que é um número bastante grande. Vocês conseguem detectar lá no atendimento se esses pacientes que lá realmente procuram a unidade que é a UPA são pacientes realmente da cidade de Criciúma ou eles vêm de uma outra cidade dos arredores se utilizar da unidade da UPA? Esta é a minha pergunta. Boa noite. Boa noite. Realmente a gente consegue rastrear todos os pacientes, sejam por bairro, por cidades. Mais de 95% são de Criciúma realmente, mas a gente atende pessoas, pacientes, até mesmo de Araranguá, que onde também é bem servido, tem UPA, tem hospital, e a gente atende do Rio Grande do Sul até São Paulo,
Curitiba, Canoas, Camboriú, São Paulo, Braço do Norte. Na verdade, a UPA de Criciúma é uma unidade federal. Então, muitas vezes, a pessoa vem ali, até tenta burlar alguma coisa, inventa um endereço, mas também, como eu digo, não é função nossa fazer essa distinção. Como eu falei, chega ali, a gente pede um documento com foto, se não tiver, vai ser atendido da mesma forma, porém, vai ser atendido, mas a grande maioria é de Criciúma mesmo, mais de 95% é de Criciúma. Até estou fazendo um levantamento agora junto à Celc Sistemas, para eles me entregar um filtro que eu consiga filtrar a quantidade exata de pacientes por bairros de Criciúma, que eles ainda não conseguiram, mas já pedi para que providenciassem. Vereador Miri D'Agostin. Senhor presidente, membros da mesa, vereadores e vereadoras, público que nos acompanha esta noite, quero aqui então parabenizar ao Ricardo e o Fabiano, que tenho passado semanalmente, não vou lá nas salas visitar vocês, mas estou sempre na UPA ali em frente, que tem um comércio perto, e tenho vendo lá o grande atendimento, a humanização. Essa é a coisa mais importante que está acontecendo ali hoje. Nós que vivíamos com atendimento do Hospital São José, o Hospital Santa Catarina, o Hospital São Donato, nossa região, e hoje vocês, às vezes, transformou a nossa cidade. Não tem, olha, uma reclamação do bairro próximo, tem um comércio ali também, o bairro Morro Estevam, região agrícola, mas todos os dias elogio a vocês. Parabéns por esse atendimento, é desta forma que precisamos, essa humanização, tratar as pessoas com carinho, amor. É por isso que nós ficamos muito felizes por esse projeto, quando passou por essa Câmara de Vereadores, todos com unanimidade aprovamos essa grande parceria. Então, parabéns, continue assim, atendimento cada vez melhor ao cidadão da nossa cidade. Obrigado, vereador. Realmente a nossa filosofia para os nossos colaboradores é: atendam os pacientes como vocês gostariam de ser atendidos. Então, acho que esse é o principal foco nosso, e eles entenderam a importância disso, porque o paciente, quando chega numa unidade de saúde, já chega debilitado física e mentalmente. Então, às vezes, só uma palavra de carinho já ameniza muita coisa. Então, eu acho que estão de parabéns, sim, os funcionários, o Fabiano pela coordenação, e o resultado está aí. Nós agradecemos muito as palavras. Com a palavra o vereador Alisson Pires. Boa noite, presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, todos que nos acompanham aqui em casa pelas mídias sociais. Em especial, um saúdo a vocês, né, Fabiano e Ricardo, do Instituto Maria Schmidt. Então, já se completou um ano da administração de vocês frente à UPA, e você muito bem relatou o certo receio que todos tinham com o Instituto, uma vez que este venceu a licitação, por conta, de repente, não dar um atendimento satisfatório naquela unidade que era tão esperada por toda a população de Criciúma e região. Mas vocês responderam à altura, né, e os números demonstram isso. Então, primeiramente, quero parabenizá-los pelo brilhante atendimento frente à UPA 24 horas, que é um orgulho nosso aqui de Criciúma e toda a região, né, vereador Toninho? Um dos questionamentos já foi respondido por vocês com relação ao número de atendimentos de pessoas que são de Criciúma, corresponde a 95%. O outro questionamento era em relação se é solicitado ou não o cartão SUS no momento da abertura do prontuário ali na unidade. Como muito bem foi dito pelo vereador Tita Belloli, com relação ao percentual elevado de consultas ou atendimentos que seriam função da atenção primária à saúde, e que os pacientes, por questão cultural, como você mesmo disse, vão até a UPA 24 horas. O que poderia ser feito, de repente, é que os sistemas informatizados da UPA conversassem com o sistema informatizado da atenção primária. Ou seja, o paciente que chegasse à UPA, então isso vai ser com uma sugestão, que pudesse baixar o prontuário eletrônico do paciente da UBS, e o contrário também, o paciente na unidade primária
o profissional que ir lá atender conseguir puxar ou baixar o prontuário caso ele tenha sido atendido na UPA 24 horas. Então, primeiramente, parabenizá-los e deixo como sugestão e como pergunta se há essa possibilidade que esses dois sistemas, tanto da atenção primária quanto da UPA 24 horas, pudessem conversar entre si. Obrigado. Obrigado, vereador. Eu inicio a resposta e vou passar a conclusão para o Fabiano, mas os sistemas eles já são interligados. O nosso da UPA é o mesmo da unidade da saúde básica de Criciúma. E o curioso é que, às vezes, com isso é possível perceber que os pacientes, às vezes, passam na unidade de saúde e querem uma segunda opinião e aí vão na UPA em seguida. Questão de diferença assim, de 1 hora. 1 hora atrás, o paciente esteve na unidade de saúde e voltou para a UPA para uma segunda opinião, vamos dizer assim. Então, isso é o curioso. Fabiano, me corrija se eu estiver errado, Fabiano. Não, está certo, sim. Respondendo ao vereador Alisson, são 50% dos atendimentos seriam para atenção básica, são os números, né? E como o Ricardo falou, o prontuário é integrado. Na troca da Secretaria de Saúde agora com o secretário Acélio, ele tem agendado, ele agendou, só que a gente não definiu uma data ainda para que nós sentássemos e conversássemos sobre essa questão da referência e contra-referência, assim como a gente faz com o Hospital São José, que encaminha os pacientes da UPA para o Hospital São José, e para que a unidade de saúde encaminhe os pacientes para a UPA, como deveria ser no papel. Só que por uma questão cultural fica ainda difícil, mas não impossível. A gente vai sentar, ver o que ele tem a falar, a gente tem algumas ideias também a propor, mas a contra-referência, como o Ricardo falou, às vezes causa um mal-estar que é necessário. Eu entendo que é necessário. Muitas vezes o profissional é quem tem que assumir as rédeas do atendimento e não o paciente, infelizmente, né? Mas a contra-referência é uma estratégia que a gente ainda está buscando e vai sentar com o secretário Acélio para ver o que ele vai nos propor. Ele também se demonstra muito preocupado com esses números de atenção primária na UPA, mas, finalizando a resposta, já há uma integração no sistema, só precisamos afinar melhor o contato da estratégia de saúde com a UPA. Com a palavra o vereador José Paulo Ferrarese. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente e a todos que nos assistem também pela TV Cidadã, pelas redes sociais. Em especial, cumprimentos ao Fabiano e ao Ricardo. Tenho 2 perguntas aqui. O Ricardo colocou que solicitou ao município de Criciúma um ajuste, se posso dizer, um ajuste da prefeitura ou um valor, né? Ajustar os valores ali para facilitar o atendimento, para que possa continuar o atendimento. E também outra pergunta, Ricardo, Fabiano, qual a região de Criciúma que mais usa a UPA, o atendimento da UPA? Porque o Ricardo falou muito bem que pode-se fazer outra UPA em outra região, que deve ser no Rio Maina, e que também vai ter um atendimento aí expressivo. Mas é importante até para a gente saber se na nossa região de lá, do distrito do Rio Maina, tem sendo, se o número lá é um número expressivo também atendido pela UPA. Mas eu quero parabenizar o trabalho de vocês, o atendimento de vocês, e a gente vem acompanhando as pessoas que lá são atendidas. É claro, conforme falou o Fabiano, 100% é difícil, é saúde, né? Mas eu estive lá com o Fabiano esses dias e ele dizendo também que alguns pacientes que ele percebe que saem, às vezes reclamando, quer reclamar de um atendimento, ele chama e conversa, e quem sabe retorna ao médico, faz aquilo que deve fazer, né, para
fazer com que as pessoas saiam de lá satisfeitas. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, vereador. Nós solicitamos, sim, um pedido de reequilíbrio financeiro em virtude dos 5.000 atendimentos realizados a mais mensalmente na UPA, porque, logicamente, são 5.000 atendimentos, tem mais medicamentos, mais exames e mais gastos. E, inclusive, mais médicos. Nós temos que, nas segundas-feiras, por exemplo, a gente coloca, às vezes, 4 médicos para dar conta do movimento. Segunda-feira é um dia crítico. Então, pedimos, sim, o reequilíbrio, está em análise no município ainda, e esperamos, claro, que seja aprovado, mas isso cabe ao município decidir. Com relação aos outros bairros, aí o Fabiano tem os números, eu não sei, Fabiano, tem para o bairro? Tem, né? Eu tenho os atendimentos por bairro dentro das cidades. Esse filtro, o sistema CELC não entrega fielmente. Quando eles entregaram esses dados, eu vi que não era fiel, então eles estão reestudando esse filtro, porque é extremamente importante saber, dentro da cidade de Criciúma, qual é o bairro que mais atende. Claro que a região da Próspera é a que mais utiliza a UPA, porém tem que ter números exatos e precisos. Então, já foi solicitado ao pessoal do sistema CELC que nos entregue esse filtro e que seja disponível diariamente, como eu tenho outros dados. Eles já estão providenciando isso, vereador. Com a palavra o vereador Ademir Honorato. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Fabiano, vereadores, vereadoras. Boa noite. Quem nos acompanha aqui em casa. Eu também já estive ali algumas vezes visitando. Eu já fui ali ser atendido, fora do horário, logicamente, né? Já levei familiares, inclusive até a minha mãe foi um dia de madrugada, que 5 horas depois ela tinha que viajar, caiu e machucou, não tinha nem como, né? Enfim, raio-x, tudo certinho, muito bem atendido, foi bacana. Vi outros atendimentos também, bacana, todo mundo gostando. Tive também acompanhando um dia ali, sentado do lado, aquele cheio de pessoas. Logicamente, um pouco da reclamação é porque, na verdade, o povo hoje, nós não temos mais paciência, às vezes, né? Queremos tudo na hora. Então, logicamente que isso tem aquele 5% que você falou ali que de repente vai ficar sempre contrariado. É normal. Na verdade, nós teríamos que ter mais 4 UPAs, né, em Criciúma, então, para resolver, um cada região, né, até os nossos postos de saúde, e ser mais resolutivos na prevenção, de repente, né? Porque da maneira que está, 50% já é da base, então melhoraria muito mais, né? Mas a pergunta que eu faço, sim, essa diferença que está tendo, que vocês estão programados para 5.000, 6.000 atendimentos, estão atendendo 10.000, né? Logicamente, vocês estão recebendo para fazer aquela linha de atendimento, vocês estão excedendo 40% mais 50%, automaticamente, isso traz um certo custo a mais, um prejuízo, que queira ou não queira, é mais atendimento, é mais material, é mais remédio, o atendimento bem, a mão de obra está ali, né? Mas automaticamente tem um custo superior. Se isso não está causando de repente para vocês, logicamente, estão deixando de ganhar, né? Não está causando de repente um prejuízo que isso possa de repente amanhã depois afetar o trabalho de vocês, né? Pela falta, logicamente, né? Pela diferença, né? Nesse ponto, né? E um outro ponto também, quando eu fui numa das vezes que eu fui ali, naquele corredor ali do lado do raio-x, onde tem aquele teto azul, um instante que eu fiquei ali, teve umas pessoas, porque eu vi realmente que o reflexo do sol é forte ali. Algumas pessoas até perguntaram, reclamaram, não sei se isso tem avisado com vocês, para de repente verificar o município, para colocar um filtro a mais ali, porque o sol, a claridade, ela transcende muito. Aquilo é bom para clarear, deixa claro, beleza? Mas é muito forte a incidência de raio solar ali em cima e o calor é grande, porque ele demanda direto, dependendo do horário ali, né? Então, seria só esses 2 questionamentozinhos aí e parabéns pelo trabalho de vocês, né? Quando vieram até o próprio prefeito falou, né? Olha, quero que vocês façam melhor e tal. Bacana o trabalho de vocês, a gente só está ouvindo elogios, tá bom? Parabéns. Obrigado, vereador Ademir. Quando nós participamos da licitação,
a nossa meta era a longo prazo, o retorno financeiro. Sabíamos que no início ia ser um contrato deficitário e iria se equilibrando ao longo do tempo. O contrato da UPA são 10 anos, renováveis por mais 10. Então, o primeiro ano foi deficitário, o segundo já equilibra, o terceiro ano em diante já começa a ficar mais tranquilo para se administrar. Então, o risco de nós termos o senhor cogitou dificuldade em administrar, não vai ter problema com relação ao financeiro, não. Está tudo previsto no nosso orçamento, planejamento. Sobre o corredor, a gente já observou ali o calor que fica ali, a gente já tem uma alternativa ali, que vai ser fechar uma parede que tem mais adiante, quem tem até na imagem ali, a parede onde fica o quarto consultório, e instalar um aparelho de ar-condicionado para climatizar. Até porque o sol, basta a gente só passar as cadeiras para encostar da parede. Mas do calor ali realmente a gente tem a unidade toda climatizada, mas aquele corredor ali é crítico e a gente já atentou para isso também. E já tem um plano, assim que equilibrar financeiramente, a gente atuar nessa questão da climatização daquele corredor. Mais algum vereador gostaria de fazer um questionamento? Então, restam mais 8 minutos para as considerações finais. Eu agradeço muito ao convite. Acho que é sempre bom a Câmara estar ligada com o que acontece na saúde do município. Nós estamos sempre à disposição para tirar quaisquer dúvidas dos senhores. Esperamos voltar aqui mais vezes para ouvir elogios, mas é claro que quem está na chuva é para se molhar e críticas às vezes vão vir e nós estamos preparados para isso. Eu acho que as críticas são bem-vindas sim, quando forem para melhorar. Mas, para finalizar, eu gostaria mesmo só de agradecer e colocar sempre o Instituto Maria Schmidt à disposição dos senhores para quaisquer dúvidas que forem necessárias. Muito obrigado. Obrigado também pelos elogios à unidade. Eu estou diariamente ali na UPA, aberto, assim como alguns vereadores já estiveram lá nos visitando, o vereador Tita, Ferrarese, o Alisson, o vereador Jair. Eu estou lá todos os dias. Críticas são aceitas. Eu acho que a gente tem que refletir sobre as críticas, só elogios nos deixam acomodados, essa não é o objetivo. Queria também aqui agradecer ao Instituto Maria Schmidt e ao Ricardo pela confiança e agradecer à cidade de Criciúma pelo acolhimento desses 13 meses que eu estou aqui. Fui bem acolhido por todos e só tenho a agradecer. Obrigado a todos. Obrigado. Nós queremos agradecer a presença do Ricardo, do Fabiano, pelas explanações. E a sessão está suspensa por 2 minutos para nós nos despedirmos aqui. Reabertos os trabalhos, terminada a tribuna livre, passamos para o horário político. Com a palavra o vereador Dailton Felser. Com a palavra o vereador Edson Aurélio. Declina. Com a palavra a vereadora Giovana Zanetti. Declina. Com a palavra o vereador Júlio Kaminski. Declina. Com a palavra a vereadora Camila do Nascimento, ausente. Com a palavra o vereador Salésio Lima, ausente. Com a palavra o vereador Jairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa tarde, senhor presidente, vereadores e vereadoras, o público que nos assiste. Eu vou abordar a vistoria que nós vamos fazer na sexta-feira. Vamos continuar falando de saúde da Próspera, né? Na verdade, o tratamento do esgoto da Próspera, dos 9 bairros, depende do funcionamento de uma estação de tratamento,
custo de 60 milhões, que está em obras. Então, nós fizemos a vistoria o ano passado, em agosto, e na sexta-feira vamos ver o andamento dessa obra. Então, eu gostaria de fazer o convite a todos os vereadores, em especial o vereador Toninho da Embralite, para acompanhar essa vistoria. Qual é o problema que está acontecendo hoje? Como o município abriu uma disputa com a Casan, uma disputa pública, e cabe também avaliar que essa disputa nós perdemos muito, né? Perdemos tempo, os municípios do entorno se aproveitaram e negociaram condições muito boas, e nós ficamos com o pincel dessa disputa. Então, de certa forma, prejudicou o andamento, o bom andamento da ligação dos 9 bairros, vereador Toninho, com a estação. Quer dizer, como levar esse esgoto até a estação. Trata-se da obra do emissário. Vereador Feuser, o emissário vai passar pela rua São Cristóvão, que está sendo asfaltada. A construtora agora ameaça parar a obra porque ainda não foi passado o emissário. Senão daqui a pouco tem que fazer o asfalto, quebrar todo o asfalto para passar o emissário até a estação de tratamento. Então, essa semana nós vamos ter uma reunião na Casan sobre o andamento dessa questão, do financiamento e a execução das estações elevatórias. Tem que levar o esgoto da Próspera, depois descer até o bairro Dembosque. Então, é preciso saber como está isso, porque isso é fundamental para não paralisar o outro investimento, pastor Jair, de 12 milhões, que é o asfalto, tanto da rua São Cristóvão, que depende diretamente desse emissário, e a Leonardo Bialek, que daí não depende disso, mas também é uma compensação associada. Então, nós vamos fazer, na sexta-feira, final de tarde, estendo o convite a todos os colegas, nós vamos vistoriar o andamento da construção da estação. Ela tem uma tecnologia bem mais avançada que a Santa Luzia. Vai ter auditório, vai ter processo educativo com as crianças, enfim, né? Falando de forma bem simples, até o cheiro vai ser queimado. Quer dizer, falando de forma bem simples, o que essa estação é capaz de fazer. Então, nós vamos, mais uma vez, acompanhar o andamento dessa obra de 60 milhões, acompanhar o asfalto da Leonardo Bialek, o andamento, e fazermos um relatório semana que vem, vereador Toninho. Então, especialmente, eu lhe convido, então, para participar. A questão é essa: não podemos deixar parar o asfalto, porque a ligação, o emissário dos 9 bairros da Próxima... Vereador Zairo, você tem mais 3 minutos e 30, cedido pelo vereador Edson do Nascimento. Obrigado, vereador. Então, a ligação dos 9 bairros, que já tem toda a rede de tratamento instalada, está pronto. A estação que está a pleno vapor, e nós vamos conferir isso sexta-feira. Vamos supor que temos lá a estação de tratamento totalmente pronta. Falta a ligação, né? Falta o emissário. Isso não é uma obra barata, e esse entreveiro entre a Prefeitura e a Casan, de certa forma, vereador Kaminski, criou um problema, porque a Casan se viu insegura de continuar os seus investimentos. A Casan arrecada em torno de 80 milhões ao ano em Criciúma, gasta em torno de 50 milhões, então, da nossa parte, nós temos que cobrar que se invista algo em torno de 30 milhões ao ano em Criciúma. Neste momento, está sendo investido bem mais. Então, de certa forma, o dobro do que está no contrato programa está sendo investido agora, pastor Jair, o dobro. Então, neste momento, não podemos ter nenhuma queixa. Os municípios do entorno se aproveitaram da briga do nosso prefeito com a Casan e negociaram condições ótimas com a Casan. A Casan agora se vê a cavaleiro e retirou, inclusive, a proposta inicial que fez ao nosso município. Ficamos muito mal, vereador Toninho. E dou a parte. Obrigado pela parte, vereador. É muito preocupante o atraso dessas obras, até porque o processo de rede de esgoto da Grande Próspera começou pelo telhado. E a gente fica preocupado porque hoje tem muitas famílias que estão jogando já o esgoto das suas casas direto já na rede de esgoto, que não está funcionando. E tem uma rua que se chama a Rua Domingos de Vila, onde tem uma creche, onde tem um posto de saúde, e que não vai ser pavimentada em função do não término ainda da estação de tratamento. Porque ali vai passar a rede mestra
e fica no aguardo. Você vê um posto de saúde, uma creche, uma rua toda cheia de buraco, enfim. Dia de sol é poeira e dia de chuva aquele lodaçal lá que o pessoal mal chega lá nas unidades lá. Então é importante o avanço dessas obras e a gente cobrar realmente para que se resolva esse problema tudo na Grande Próspera aí, que jogando todo esgoto na rede de esgoto que não está ainda pronto aí a estação de tratamento. Legal, vereador. Eu conto com o senhor, então, para nós trazermos uma resposta a essa casa semana que vem de como que está a execução do emissário, quer dizer, a ligação dos 9 bairros com a estação do bairro Dem Bosque. Sem essa ligação, que o senhor chamou de rede mestra, tem vários prejuízos. Tem vários prejuízos. Então, é fundamental que a gente aperte, que a gente faça a nossa parte e exija esta ligação. Porque daqui a pouco nós vamos ter estação pronta, vamos ter rede de esgoto pronta e nada funcionando, né? E com o prejuízo da paralisação do asfalto da São Cristóvão, que são obras de 12 milhões, né? Com dinheiro garantido, depositado em conta. Quer dizer, vamos perder uma compensação, um sonho de mais de 20 anos da região que está sendo realizado. Quer dizer, essa coisa de colocar o carro na frente dos bois, como o senhor disse, foi começado pelo telhado, né? Então, agora temos que pressionar para que se conserte isso. Obrigado, hein? Com a palavra o vereador Júlio Colombo. Declina. Com a palavra o vereador Jair Alexandre. Declina. Questão de ordem cedida ao vereador Jair Alexandre. Senhor presidente, a minha questão de ordem é para convocar os senhores vereadores, membros da Comissão Temporária de Água e Esgoto, para quinta-feira agora, às 14 horas, uma reunião aqui na Câmara do Gabinete 506, aí, meu gabinete lá. Pode ser? Nós passamos para o grupo daí do WhatsApp, mas só para confirmar, tá bom? Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem cedida à vereadora Giovana Zanetti. Tem café? Questão de ordem, presidente, para solicitar o adiamento da deliberação do veto do PL 52 de 2019 para a próxima segunda-feira, dia 12. Em votação, adiamento de votação ao veto do PL 52 para a segunda, dia 12. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Obrigada. Terminado o horário político, passamos ao grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Sessão do dia 6 de 8 de 2019. Resumo das proposições do grande expediente. Indicação número 689 de 2019, de autoria do vereador Zairo José Casagrande. Assunto: cobertura asfáltica em toda a extensão da rua Antônio José Valtric, bairro São Sebastião. Indicação número 690 de 2019, de autoria do vereador Zairo José Casagrande. Assunto: limpeza e manutenção da rua Abrão Carlos Benetton, bairro Minas Brasil. Indicação número 691 de 2019, de autoria do vereador Edson José Aurélio. É assunto: colocação de uma lombada na Avenida Caeté, de frente ao número 490, bairro Cidade Mineira, bem como a substituição das lâmpadas por estarem queimadas desta avenida. Indicação número 692 de 2019, de autoria do vereador João Batista Belloli. Assunto: pavimentação da rua José Becker, bairro Maria Céu. Indicação número 693 de 2019, de autoria do vereador João Batista Belloli. Assunto: limpeza e manutenção das bocas de lobo existentes na rua Luiz de Gonzaga Amante, bairro Maria Céu. Requerimento número 390 de 2019, de autoria do vereador João Batista Belloli. Assunto: envio de expediente ao prefeito municipal para que informe se existe possibilidade de concessão de uso por 20 anos para a Associação de Moradores do bairro São Roque, do campo de futebol do bairro São Roque. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 694 de 2019, de autoria do vereador Ademir José Honorato. Assunto: substituição de lâmpadas queimadas na rua Narciso Domingini, na comunidade de São Domingos.
Requerimento número 391/2019, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. Assunto: envio de expediente ao prefeito municipal questionando se há possibilidade de disponibilização de 4 computadores para a unidade de saúde do bairro Metropol. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 392/2019, de autoria do vereador Dailton Feuze. Assunto: envio de expediente ao prefeito municipal questionando se há possibilidade de liberação de adequada máquina para realizar a ligação de drenagem, atravessando em terreno particular na rua 606, bairro Vozocris, ao lado da casa número 65, pois toda a água está sendo depositada nos lotes da vizinhança e ao ar livre, gerando transtornos à comunidade. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Dailton Feuze. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, público que nos assiste, meu cordial boa noite. Senhor presidente, esse requerimento é para que nós consigamos fazer uma ligação na rede de esgoto, porque ali no referido bairro, como existia uma ocupação, o esgoto passa por dentro de vários lotes. E a água que vem da rua, ela está acumulando, por quê? Porque não liga, tem uma drenagem por dentro do terreno das pessoas, e ele vem da estrada e entra dentro da casa de 2 moradores ali. Então, a gente foi procurado e nos pediram que pudesse fazer a ligação dessa rede de esgoto. Mas como se trata de uma área particular, a gente, de repente, essa casa, eles mandam alguma coisa para essa casa e nós aprovamos, porque ali, quando chove, qualquer chuva, essas 2 casas são muito atingidas. Então, a gente gostaria que eles nos vissem que se solucionasse esse problema. Então, a gente pede a aprovação desse requerimento. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo PE 063/19, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo a suplementar o orçamento municipal do exercício 2019, por conta de transposição de dotações e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. Na sessão anterior, o líder do governo solicitou a dispensa de pareceres das demais comissões, tendo sido aprovada por unanimidade, bem como a inclusão na pauta, a qual, por não ter sido aprovada de forma unânime, restou para essa data, conforme parágrafo 2º do artigo 112 do Regimento Interno. Em discussão, o projeto PE 063/19. Com a palavra, vereador Ademir Honorato, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, públicos assistem aqui em casa via Facebook. Eu subo até para discutir um pouquinho desse projeto, não tanto quanto sobre o próprio projeto, mas, logicamente, pelo que foi falado ainda ontem aqui, né? Sobre o projeto, a transposição normal, isso aí é de conta para conta, isso é normalmente feito no ano todo. Mas ontem, eu até não gostaria de falar, porque o vereador não está aqui, mas o projeto está correndo agora, então eu tenho que falar, né? O vereador Aldinei, ontem, o líder do governo,
ele nos pediu, né, para passar um projeto com dispensa de pareceres de 3 comissões, coisa e tal. Isso, né, bom, rodou, voltou, está hoje aqui. O motivo é esse para fazer, conforme ele deu ontem, né, todos aqui são prova e tem as filmagens, se ficou gravado. Pedindo que essa transposição dos valores para a saúde, né, no valor de 39 milhões. E para regularizar também os valores recorrentes ao refis. E coisa e tal. Todo mundo se lembra desse fato ontem, né? Então, naquele momento que o vereador Aldinei pegou e comentou, das duas umas, né? Ou ele estava querendo nos enganar, eu creio que não. Logicamente, ele podia estar sendo enganado, também creio que não. Talvez ele tenha visto ou não tinha visto direito como é que era o projeto, também acredito que não. Mas então, das duas umas, né? Eu não vou duvidar dele, mas fica-se no ar. Porque, na verdade, também não era só um projeto de 39 milhões, eram 2, tinha outro de mais 6 milhões e 400, que sim falava de saúde, né? Um de 39.300 e outro de 6.400. Para ficar esclarecido e claro, né? Não estamos aqui para duvidar de ninguém. Para ficar bem claro, para outras vezes não vir aqui com aquele turbilhão. Então, no que foi conversado, ontem aqui, né, a mesa conferiu o pedido, logicamente, e sempre vem no afogadilho, para aquele minuto, é assim, tal, vamos aprovar e coisa e tal, vamos dispensar os pareceres. Vereadora Camila, você sempre, né, relutou muito também, a gente, vereador Zairo, bom, todos aqui, uma boa parte, às vezes sempre fez esse pedido, né, para que as coisas venham no decorrer normal, certo? Só nessa lei do refis, que a gente está falando aqui, que ele comentou ontem, ela pela terceira vez teve que passar para cá. Pois bem, ontem foi muito bem você, vereador Paulo, naquele momento que nós estávamos discutindo aqui, você, não, para lá, vamos ver melhor isso aí e tal. Foi bom aquela parada ali que deu naquele momento, aí começou a se discutir um pouco mais. E de certa forma, por isso que eu digo assim, a coisa aqui é séria, nós somos legisladores, não estou querendo achar que estão querendo brincar com os vereadores. Mandar, dizer assim, olhar, não ler, de repente passar a informação errada para ele, né? Então, acho que às vezes tem que pegar e ficar estocando. E sobre o projeto refis, que a priori, como ele veio 3 vezes para cá, como eu falei, esse refis último que terminou aí, veio para cá, não podia isso, não podia aquilo, não podia conta específica, depois não podia mandar um percentual para cá e para lá, entende? Só para ficar claro isso, né? Ou seja, o refis foi feito, né? E com toda certeza, né, ele foi direto, assim a gente supõe, né? Eu pressuponho assim dessa forma, né? E assim eu fico às vezes duvidando. Eu fico preocupado sim. Às vezes como está vindo essas coisas. Agora querem transpor da saúde, tudo bem. É o que foi feito, é o que nós vamos fazer. Porque está saindo dinheiro da saúde para a própria saúde. Já lhe dou conselho do tempo sim. Né? Então, ou nós vamos fazer a coisa mais correta e receber as informações corretas, senão não dá. É só isso que estão pedindo, para que realmente as coisas que venham ser repassadas para nós, aí se ontem nós pegamos e aceitamos, sem problema, tal, às vezes é necessário, tem leis que vêm aqui, tem certa urgência, a gente nunca, quase poucas vezes, nós se botamos contrários, né, a pegar e ajudar, a pegar e passar, porque certas urgências, mas às vezes as coisas não são bem assim, né? A gente tem que ter o tempo hábil de dar uma olhada, pelo menos, ou de ser mais bem explicado, ou que seja interromper a sessão e ir lá para trás, nós conversarmos 5, 10 minutos, né, para a gente pegar e dar uma repassada. Então, a gente às vezes passando o olho em cima de um projeto, assim, a gente já está tendo uma certa noção. Então, essa é a minha preocupação, é o que eu digo, é no afogadilho, na falta de informação, é isso. Aqui nós somos vereadores, né, estamos aqui para representar, muito bem. Cedo a parte para sim, senhora. Eu acho que, na verdade, não tem afogadilho nenhum. O técnico veio hoje aqui na casa explicar o projeto e eu penso que esse espaço é para discutir o projeto. Eu penso que o senhor está discutindo outras coisas, é apenas uma transposição de orçamento e penso que essa sua fala seria mais pertinente ao horário político. Agora a gente está aqui para discutir o projeto, o teor do projeto. Não sei se eu estou errada, que o pessoal da casa, então, faça a correção. Não tem problema. Se a senhora está certa ou errada, eu acredito que isso foi falado ontem aqui, não foi no horário de sessão, certo? Estou dentro do projeto. Estou reclamando desse projeto que veio rápido, para ser aprovado rápido. Ou seja, é como sempre, foi no afogadilho sim. Hoje não foi no afogadilho, porque vieram hoje da explicação. Aí outra coisa, 24 horas depois, vir aqui,
Se eu pegasse ontem o projeto de questão de 2, 3 minutos, eu viria, eu saberia, certo? Até assim, em 2, 3 minutos, porque já veio vários desses, é simples. Agora, naquela hora, eu não tinha em mãos. Fazia uma semana estava na casa, eu não tinha analisado ainda, pensando que leva um mês para tramitar, né? Então, esse é o caso, certo? É questão de tempo, de dar tempo aqui para nós poder analisar e acabar com esse negócio aqui, de pegar vinho e querer empurrar as coisas rápidas, né? A gente não quer ser chato, mas daqui a pouco vão começar a incomodar mesmo. Ou façam as coisas corretas ou não, certo? Venham aqui, peçam para o documento correr certinho e pronto, acabado. Sem mais esse negócio de afogadilho. Depois não fica achando ruim com a gente. Muito obrigado, boa noite. E assim, esse projeto é bom e tem que ser aprovado. Mas não da maneira como ele foi colocado. Obrigado. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Antônio Manuel. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, esse projeto de transposição aí, eu estou aqui como vereador desde 1997. E isto vem para casa, isso já vem de longos anos. É um projeto normal, natural. O único erro que a gente percebeu foi que realmente não passou em todas as comissões para a gente pegar e fazer uma avaliação realmente para onde estava sendo feita a transposição para cada setor que estava sendo mandado. O vereador Potelec, líder do governo, não está presente. Eu senti ontem, e eu ao lado dele, inclusive, fiz algumas colocações para ele. Eu notei que ele foi pego de surpresa também. Tanto é que ele não soube fazer a devida explicação a nós no momento, ele só falou na transposição para a saúde e esqueceu de definir os outros segmentos da transposição. Mas ele, em todos os momentos que aqui nesta casa, os projetos que chegaram, tipo, colocado como afogadilho, ele tinha domínio de todas as situações. Eu estou aqui defendendo o vereador Potelec, porque ele realmente tinha todo o conhecimento, e ontem deu para perceber que ele, com o projeto em mãos, ele estava meio despreparado. Eu ainda comentei para ele, tu está despreparado para este projeto, que é um projeto tão tranquilo de se colocar, é só tu pegar e chamar todos os vereadores ali, parar um momento e mostrar a transposição realmente para que segmento está indo os 39 milhões que estava vindo. Então, só para dizer isso daí, e considero isso aí um procedimento natural, normal, que desde 97 eu venho aprovando nessa casa aqui, porque é muito tranquilo isso daí. Cedo uma parte. Vereador, quando se trata de valores tão grandiosos, né, nós estamos falando aí de 39 milhões, né? Eu sempre digo que isso aí não é dinheiro de cachetão, não é dinheiro de canastra, né? Então a gente precisa ter um olhar rigoroso. De outra forma, o líder do governo se enganou esses dias ao falar que os financiamentos que nós estávamos aprovando eram finisa. E não era nada disso, quer dizer, ele se perdeu. Realmente, ou foi enganado, ou mal informado, mas informou ao plenário que era uma coisa e nós, na verdade, estávamos votando bem outra. Então, esse tipo de engano, se o processo corre naturalmente, normalmente, e eu sempre faço uma reflexão para qualquer um de nós sobre o significado da palavra urgência. Quer dizer, o que é urgente para cada um de nós? Se nós levarmos o conceito que nós temos de urgência a ferro e fogo, vários projetos que nós estamos aprovando aqui não se enquadram nesse conceito de urgência. E aí, nesse afogadilho, como diz o vereador Ademir, troca-se alhos por bugalhos. Então, assim como nós aprovamos 2 financiamentos que não tem nada a ver com Finisa, e foi dito aqui, depois para a imprensa, no jornal, tudo errado, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de segurança ao tratar de valores tão expressivos. Obrigado, hein? Eu concordo com você, vereador. Tanto é que a gente, no debate, ele adiou o projeto para hoje, para que alguém que tenha conhecimento técnico e veio da prefeitura dê a devida explicação para nós, vereadores. Eu não caracterizei como afogadilho, realmente isso aí ficou caracterizado que não era tão urgente, que tanto é que ficou para hoje, para a gente realmente definir a votação. Seria isso aí. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada.
Eu sou do Conselho. Comissão de Ordem e Emergência. Tinha votação. Aldinei. Votação. Tem que votar assim. O Júlio votou errado. Não, por favor. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador João Batista Beloli. Senhores vereadores, só gostaria de comunicar que recebi a informação do Hospital Santa Catarina que até o momento a resposta era para vir até sexta-feira da revisão do contrato e o Estado ainda não se manifestou. E continua pagando 70% do valor do contrato. Então, deixo essa preocupação na casa novamente em relação a isso. Como, vereador? O prazo era até sexta-feira passada. E hoje já são terça-feira e nem se ligaram para dar uma resposta se o resolveu ou não. Faço aqui um alerta de novo, senhor presidente. Não sei se de repente o senhor pode fazer isso. Uma reunião com os deputados estaduais da região. Se a gente precisar em Florianópolis, vamos em Florianópolis, para não deixar acontecer, fechar o Hospital Santa Catarina. Estou alertando aqui faz tempo nessa casa. Será atendido pleno. Questão de ordem cedida ao vereador Jair Alexandre. Senhor presidente, vereador Tita Beloli, é que nós fizemos a última reunião em plenário aqui e foi dado 30 dias para que o Estado e o IDES pudessem reaver o contrato. Está nessa Câmara. Não, dia 12, foi dia 12 a reunião, está vencendo agora dia 12, segunda-feira. 30 dias. Está no áudio aqui da Câmara. Tá, está no áudio. Era isso, senhor presidente, a minha informação. Senhores vereadores, convidando para amanhã, às 15 horas, no SPU em Florianópolis, onde será assinada a sessão de uso, o prédio para a Câmara de Vereadores. Convido todos os pares para estarem presentes. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Legislativo, PL 058/19. Eu me pronunciei semana passada. Em única discussão e votação, o projeto de lei. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Legislativo PL 058/19, proposto pelo vereador Dailton Feuser, que dá nova redação à linha I do artigo 1º da Lei 15.063, de 24 de junho de 1980, que diz respeito à rua Lourenço Rinaldi Canarim. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obra, de educação e de fiscalização opinaram pela aprovação e encaminhando a deliberação no plenário. Em discussão o projeto. Não havendo que queira discutir em votação. Votação liberada. Você está falando, nem sabe qual era o projeto dele. Votação encerrada, o projeto foi aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, estar atento aos projetos importantes da casa, está dispersando a conversa e precisamos estar atentos, tá? Relembro que os projetos de lei complementar do Executivo PL-CPE 012, 014, 015, 016, 017 e 018
tratam da criação de alterações e correções do zoneamento conforme resoluções do Conselho de Desenvolvimento Municipal. Desta forma, sugiro que façamos novamente a votação em bloco. Em votação, a votação em bloco. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação em bloco, os seguintes projetos de lei complementar, PLC PE 012, 014, 015, 016, 017 e 018. A Comissão de Justiça e Redação opinou em todos pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e de Fiscalização também opinaram em todos pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação liberada. Jair, secretário é isso, para orientar o presidente. Aqui do lado. Agora, votação encerrada. Os projetos foram aprovados por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima dia 12 de agosto do ano corrente, segunda-feira, no horário regimental. Boa noite a todos.